So how often do we wash our hands a day? Com que frequência é que nós lavamos as nossas mãos por dia? 5 times, 5 vezes? 10 times? 10 vezes? Just do it because we feel something is not clean. Fazemos porque sentimos que algo não está bem, não está limpo. The good thing is there's no dirt. I believe there's no dirt in heaven. Eu pessoalmente creio que não há sujidade no céu, The Bible teaches us that everything in heaven is alive. porque a Bíblia ensina que tudo que há no céu tem vida. No leaf is on the ground. Nenhuma folha Everything está. is alive. So when everything is alive, Então nada que está no chão, portanto tudo o que tem vida. and people that were there, they said that even the water looks like an organism and not like a dead thing moved by the wind. Ainda quem tivesse experiências, esse tipo de experiência diz que a água é como se fosse um organismo vivo. Then we have nothing that is dirty. Então nós não temos nada que tenha sujidade. I believe that this is a good picture because we have two kind of dirt. Porque isto é uma boa imagem, porque nós temos dois tipos de sujidade. We have a physical dirt, which is dust and Nós temos uma sujidade física que é o pó, and everything that we feel when it's dirty on our hands. e tudo aquilo que sentimos quando está sujo nas nossas mãos. And I also believe that we have a spiritual dirt. E existe aqui uma sujidade espiritual. And spiritual dirt is things that we come in touch with in our lives. E isso tem a ver com as coisas que nós tocamos ou lidamos na nossa vida. It can be thoughts only, Pode ser apenas pensamentos, but here I really want to say, sinful thoughts, when they come into our mind, that are not sin already, pensamentos pecaminosos quando entram na nossa mente não são pecado, but it's what we do with them, mas é aquilo que nós fazemos com esses pensamentos, because we live in a sinful world. porque nós vivemos num mundo caído. But spiritual dirt can be words of deeds or attitudes, Mas pode ser palavras, comportamentos, obra, wrong decisions. decisões erradas. But spiritual dirt can also be poured out on us from others. Essa sujidade espiritual pode ser posta sobre nós através de outros. When they are aggressive and we feel aggressive. Quando eles são agressivos connosco e nós sentimos essa ira. So there's so many things that are ungodly on this planet. E há tanta coisa que não é de Deus neste planeta. Paul even says this earth is like this life on this earth is like shit to him. Ele até diz que a vida aqui é como escória. It's so dirty. É tão sujo. And so we need to be aware that even if it doesn't feel dirty, E temos de estar atentos que ainda que não nos sintamos essa sujidade, sujos, it is dirty. mas é. And we can get used to dirt. E nós podemos nos habituar à sujidade. And the more you're dirty, the less you feel that, oh, the little finger is also dirty, because you're already dirty. When I'm running through my banana farm, I get really dirty. E quando tu estás sujo, nem te apercebes e aquela sujidade já não te incomoda. É como eu quando nas bananas. What do you say? Yeah, what you said. Okay. So when I'm coming home, my shirt, I already have a banana shirt because it has all these dots on it from this banana juice. Quando trabalho no bananal, porque a banana dá nódoas, então eu tenho uma roupa apropriada para trabalhar na banana. And you can wash it and it doesn't go off. E tu podes lavar e lavar a roupa, que a nódoa não sai. So sometimes even if we do not feel dirty, we still see the dirt. Ainda que não nos sintamos sujos, mas podemos ver. Last week I met a father in the school of our children, and Yes, he's sir. from Belarus. A semana passada encontrei um pai de uma colega da escola, ele é da Bielorrússia. And they have an Orthodox church here on this island. E existe uma igreja ortodoxa aqui na ilha. And they still have a special time where people can go to the priest and confess their sins. Eles ainda têm esse espaço para que as pessoas possam chegar ao pé do sacerdote e confessar os seus pecados. Is this still a practice of the Catholic Church here? É uma prática? Yes, it is. Yes. So what is it? I mean, the Bible doesn't say that this is the way we should do it, but if we are having always one day in a week where the priest waits to receive our sins, A Bíblia não faz referência a isso, mas se nós tivermos um dia à espera ou onde nós possamos ir até o padre ou o sacerdote para confessar os nossos pecados, it at least reminds us of the need that there could be something wrong. pelo menos isso nos deveria despertar de que algo não está certo.
When God wants to start to change something on this island, we need to be salty and shiny. Quando Deus quer começar a fazer algo nesta ilha, precisamos estar salgados e com cheio de luz. We need to be clean and holy first. Precisamos estar limpos e santificados primeiro. And today I want to show a picture that God has created in his book, in the Bible, about the temple, what was something that was inside of the Jewish temple. E eu quero hoje mostrar algo que Deus está escrito na palavra de Deus sobre aquilo que é o templo dos judeus. Inside of the Jewish temple there was a copper wash bowl, a copper sink. Dentro deste templo havia uma pia de bronze. And there were Ou de cobre. and there were two reasons for that. E havia duas razões para isso. The need for cleaning. A necessidade de estar limpo. So when the priest approached the basin, he saw his face in the mirror of the water and realized that he was unclean before God. E quando o sacerdote chegava à pia e olhava o seu reflexo na água, ele via que algo não estava bem ou estava sujo perante Deus. And the second thing is the possibility and the means of cleaning. E a segunda tem a ver com a possibilidade da lavagem, da In the limpeza. water of the basin, the priest had to wash their hands and feet before they went to serve in the holy place. E o sacerdote, antes de começar o seu ritual, o seu trabalho, a sua tarefa, teria que lavar as mãos e os pés. So what does this mean? E isto, o que é que significa? The copper basin is a shadow of the purification by the word of God. Então a pia de cobre tem a ver, ou simboliza a lavagem pela palavra de Deus. In John 15:3, Em João, capítulo 15, versículo 3, in John 15:3, em João, capítulo 15, versículo 3, Jesus said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos: "You are already pure because of the word that I have spoken to you." Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Interesting. É muito interessante. You're already pure because of the word that I've spoken to you. Já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. So there's already power in the word when we understand what is sinful and what not and how do we have to live our lives. Então há poder na palavra quando entendemos a forma em que nós devemos viver a nossa vida. In Ephesians 5:25-26, E em Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo 26, Ephesians 5:25-26, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. it says, "And Paul declared, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify her and cleanse her by the washing of water in the word." Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. By the washing of water in the word. Pela lavagem da água, pela palavra. And when we go deeper, then we understand the cleansing power of the word, however, is based on the blood, whose cleansing power we believe in through the word. Então entendemos que a limpeza, o poder da limpeza pela palavra, ela substancia-se no poder da lavagem do sangue. In Sangue purificador. 1 John 7 we read, Em 1 João capítulo 1, versículo 7, nós lemos. in 1 John 7 we read, 1 John 1:7 we read, 1 John 1:7, sorry. 1 João capítulo 1, versículo 7. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. So if we have accepted the sacrifice of Jesus for ourselves personally, then we are basically cleansed. In the tabernacle, this fact is taught
by the altar of burnt offerings. E se aceitamos o sacrifício de Jesus para nós próprios, então entendemos que lá no tabernáculo, isto é o que foi ensinado, por exemplo, no tabernáculo. So the thing shows us, the water basin, the thing shows us that we still have to look into the mirror of the Word of God every day. Então isto mostra que nós temos que olhar como espelho a palavra de Deus diariamente, So that we can recognize the dirt of everyday life. para que possamos reconhecer a sujidade a cada dia. Through this realization, we are led into prayer and confession of guilt. Através desta prática, nós somos levados a reconhecer a culpa e a prática da lavagem. The daily cleansing by the standard of God's Word is the way to sanctification, to get more holy. Então, a lavagem pela palavra de Deus, de uma base diária, é o caminho de Deus para a santificação. I've been a Christian for a long, long time already. Eu tenho sido um cristão durante muito e muito tempo. And I was in this little home group during the week. E eu pertencia a um pequeno grupo de todas as semanas. Yes. And so my spiritual mentor came and he taught a lesson. Então o meu mentor espiritual vinha e ensinava dava-nos qualquer tipo de ensinamento. He is the person I mentioned before with all the signs and miracles. Ele a quem eu referi há pouco sobre todos aqueles sinais e milagres. And he said, I pray daily and ask God for forgiveness. E eu orava diariamente a Deus para perdão. Daily I pray and ask God for forgiveness. Diariamente eu orava a Deus por perdão. And I thought, well, he's a really holy man. Então ele é um homem santo. Why should you do that? Por que é que ele tem que fazer isso? And I believe that there's a risk in not doing it. E eu pessoalmente creio que há um risco em não fazer isso. And there is a risk if you really not doing it. But there's no risk if you do it daily. Mas também não há nenhum risco se o fizeres de forma diária. Can only be good. Só nos vai fazer bem. So in a time where all this dirt is spread in various media, I told you from yesterday, from the movies. E num tempo em que no mídia vemos toda esta sujeira ou toda esta sujidade nos impactando através de filmes ou outra coisa qualquer, We need to use the water bath of the Word of God as often as we can. precisamos usar a lavagem da água pela palavra de Deus muito mais vezes, ou às vezes em muita quantidade. Vai lá. So that we really can celebrate a holy service Para que possamos oferecer a Deus um culto in heaven someday. ao domingo. We should not underestimate the dirt of the world. Nós não devemos subestimar a sujidade do mundo. We should not underestimate it. Não devemos subestimar. And even more than 2,000 years ago, when the Jewish temple was built and put in operation, Ainda que há mais de 2000 anos o templo judeu tivesse sido edificado, this copper basin was there esta pia de cobre estava lá to remind the priests first, para lembrar ao sacerdote primeiro, to remind them about the necessity to cleanse themselves. para lembrá-los da necessidade de se limparem, de se lavarem a eles próprios primeiro. And we need to be clean, we need to be holy. E nós precisamos estarmos limpos, precisamos estar santificados. And no other person can do it for you. E mais ninguém poderá fazer isso por mim. No other person can do it for me. E mais ninguém poderá fazer isso por ti. I need to understand this lesson. Preciso de entender esta lição. Because I believe that this dirt, this spiritual dirt, Porque eu preciso entender que esta sujidade espiritual it also can come into our eyes. pode afetar os nossos olhos. And it can make us spiritually blind. E pode nos fazer tornar espiritualmente cegos. If you look into the book of Revelation in the 7 churches, Se nós olharmos para o livro do Apocalipse, a carta às 7 igrejas, the church tells to Jesus, oh no, we don't need a thing. We're so happy, we're so glad, we are so wonderful. a igreja diz, não, Jesus, nós estamos tão bem, estamos tão alegres. And Jesus says, you're blind, naked, and poor.
Mas Jesus diz, não, vocês são cegos, pobres e nu. How can this be? Como é que isto é possível? They are blinded in their eyes. Eles estão cegos nos seus olhos. They forgot to cleanse themselves on a regular basis. Esqueceram-se de que deveriam se purificar numa base regular. In 1 Corinthians 6, verse 11, we can read, Em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corinthians 6:11, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. and the verses before tell about a very bad lifestyle. E os versículos anteriores a isso retratam uma forma de vida, um estilo de vida muito mau. And then it says in 1 Corinthians 6:11, in verse 11, E diz então no versículo 11: and that is what some of you were. You have been in this bad lifestyle. E é o que alguns de vós têm sido, têm vivido um estilo de vida muito mau. But you were washed, Mas havés you sido were lavados, sanctified, you were made holy. mas havés sido santificados, You were justified in the name of the Lord Jesus Christ mas havés sido justificados em nome do Senhor Jesus and by the Spirit of our God. e pelo Espírito do nosso Deus. I just love the way Jesus deals with our sins. Eu amo ver a forma como Jesus lida com os nossos pecados. He doesn't say, haven't I seen a little sin there? Ela diz, mas eu não vi um pecado aí. I knew you're not perfect. Por isso é que eu sei que tu não és perfeito. Oh, he says, just give it to me. E ele simplesmente diz, não, dá-me Give it isso. to me and walk on. Dá-me isso e continua. I paid the price. Eu paguei o preço. Don't care about sin. Não quero saber sobre o I'll pecado. take care. Eu vou tratar disso. But Mas you have to give it to me. tens-me de dar isso. There must be the desire to be clean. Tem de haver o desejo de sermos There purificados. must be desire to wash our hands. Tem de haver o desejo, temos de ter o desejo de lavar as nossas mãos. When we remember the Lord's Prayer, Quando recordamos a oração do Senhor, which is in Matthew 6:9-30, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Jesus was asked, how shall we pray? Jesus foi questionado sobre como devemos orar. And this prayer is just so powerful because it has the most important things in it. E esta oração é tão poderosa porque tem as coisas mais importantes contidas nela. And in verse 12 it says, and forgive us our debts as we also forgive our debtors. No versículo 12 diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. We need to wash ourselves daily. Precisamos de nos lavar diariamente. We need to ask for forgiveness daily. Precisamos de pedir por perdão diariamente. God wants to make us aware today about spiritual dirt. E Deus nos quer despertar hoje para a sujidade espiritual. Because spiritual dirt really wants to destroy our lives. Porque a sujidade espiritual quer realmente destruir a nossa It vida. wants to take away our shininess, Quer nos assombrar, tirar o nosso brilho, our saltiness. a nossa capacidade de salgar. And it starts with a little dirt. E começa com um pedacinho de But sujidade. we start to get numb for more dirt. E continuamos a ficar imundos a mais sujidade. And sometimes we forget that we could be dirty. E esquecemos que podemos estar completamente sujos. And I tell you one thing, it's already a lot of dirt there. E uma coisa é certa, há muita sujidade aí. But there will come more. Mas haverá mais. More into our faces, Mais na nossa cara, more into our ears. mais nos nossos ouvidos. Because we have all these pictures in our hands with our smartphones. Porque temos todas essas imagens na nossa mão através dos nossos celulares. And you can telemóveis. walk down and up the streets of Funchal. Porque nós podemos subir e descer as ruas do Funchal. And I'm sorry to say this, but you have women and they don't need to wear anything anymore. E então o que tu vês é mulheres e já não precisam de vestir nada You can mais. see everything already. Porque tu já podes ver tudo. Já é So possível. dirt is coming from all sides, Então essa sujidade está vindo de todos os lados and we are all affected, e somos todos afetados. and it will come more. E virá mais. They will try to take all the morality, the biblical morality down.
E isso tenderá ou nos quererá levar a tirar toda a moralidade bíblica. The devil is diabolic. He turned the things of God upside down. Então Satanás é diabólico, ele virou ao contrário todas as coisas de Deus. And for that reason, they turn the morality upside down. E por essa razão, eles viraram de pernas para o ar a moralidade de They Deus. say, this is modern now. E dizem, isto é moderno. This is okay. You have been too conservative. Não, tu és muito conservador, isto é ok. And what can us make strong? E o que é que nos pode fazer ficar fortes? How can we survive? Como é que nós podemos permanecer? The Bible tells us there's a great falling away. Many will not survive. A Bíblia diz que muitos vão apostatar, It's by the grace of the Holy Spirit mas será somente pela graça do Espírito Santo that, for example, reminds us today que, por exemplo, nos relembra hoje that we need to get washed, que precisamos de nos lavar to get this dirt off, e de tirarmos esta sujidade sobre nós, this spiritual dirt. esta sujidade espiritual. And I believe this will be only the Holy Church that will survive in the last days. E eu creio que será somente a igreja espiritual que irá sobreviver nestes últimos tempos. And I believe that our enemy is not another church or people. E eu creio que o nosso inimigo não é outra igreja ou as pessoas. Our enemy is the devil himself. O nosso inimigo é o diabo, ele próprio. And his trap in our life is just sin. E a sua armadilha na nossa vida é somente o pecado. And we can only overcome this by the forgiveness of the blood of Jesus, by the forgiveness in the blood of Jesus Christ. E nós só podemos passar por cima disto através do sangue, ou do perdão através do sangue de Jesus Cristo. And this it's our decision to ask for a cleansing. E é a nossa decisão pedirmos a Deus por esta lavagem. The Bible says that we should not leave the gathering, A Bíblia diz que nós não devemos deixar a congregação, especially in the last days before Jesus comes back. especialmente nos últimos dias, em que antes de Jesus voltar. The gathering with brothers and sisters in the church is a holy protection for our lives. Ao estarmos com os nossos irmãos da fé, é uma proteção para a nossa vida. And I believe that it's only the Holy Spirit and the gathering of the saints that will bring us through what we will see the next years. Eu creio que é somente através do Espírito Santo e estarmos reunidos com nossos irmãos que nos levará a rompermos e avançarmos nesses últimos tempos. Because we need to come back to the point where we allow our brothers and sisters to speak to us about sin. Então precisamos voltarmos aos tempos em que podemos permitir que os nossos irmãos possam falar conosco sobre o pecado. Are you sure that you do not love money too much? Será que não tens a certeza? Tens a certeza que não amas assim tanto dinheiro? Are you sure that you're not selfish? Tu tens a certeza que não és assim tão egoísta? Are you sure that you don't run after success only? Tens a certeza que não estás indo atrás do sucesso, somente atrás do sucesso? Are you sure that it's not only comfort you want and entertainment? Tu tens a certeza que não é só o entretenimento e o conforto que tu procuras? We need each other, Nós precisamos uns dos outros, but in an atmosphere of love, mas numa atmosfera de amor. an atmosphere where we live within the gifts of the Spirit. Numa atmosfera em que nós vivemos nos dons do Espírito. We know that this gift of Spirit, there is peace, patience, and love, and kindness. E sabemos destes dons nestes tempos sobre a paz, a paciência, o amor. And maybe we can stand up and close this service.